Para muitos cientistas, a gente já vive no Antropoceno, que é uma época geológica marcada pela ação humana. Mudanças climáticas, perda da biodiversidade, alteração dos solos, das águas, interferências humanas que deixam marcas e colocam a vida em xeque. Um dos próximos convidados vem nos alertando de que o futuro é ancestral e que precisamos aprender a pisar suavemente na terra, como os povos originários. Acompanhando essa conversa, o segundo convidado aponta que uma forma poderosa de reconexão é reaprender a sonhar. O último painel é sobre isso, pisar suavemente e sonhar profundamente. Eu quero convidar dois dos maiores pensadores brasileiros da atualidade. Ailton Krenak, líder indígena, escritor, referência do pensamento socioambiental e também membro da Academia Brasileira de Letras. E Siddhartha Ribeiro, neurocientista, escritor, doutor pela Universidade Rockefeller e fundador do Instituto do Cérebro, na UFRN. Sejam muito, muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Eu descobri que é 17 horas e alguns minutos aqui nesse túnel do tempo. Me ocorreu saudar vocês todas, todos, com essa observação sobre o lugar, o tempo, porque nós estamos numa ínfima agulha do tempo. Nós, como diz o poeta Drummond, bicho pequeno na terra. Eu costumo dizer que o poeta Carlos Drummond de Andrade é meu escudo invisível. A gente só recorre a um escudo invisível quando a gente está em perigo, em vários sentidos. Inclusive, diante de uma audiência tão especial, a gente pode se pôr em perigo de não saber o que falar. O escudo invisível também opera nessas situações imprevistas. Estar aqui com o meu querido Siddhartha me proporciona outro maravilhoso escudo presente. E nós estamos aqui nesse microponto do planeta, nessa Pauliceia, nos congregando em torno da ideia do planeta, quase que experimentando o sentido de ser um microporo também desse corpo magnífico da Terra. Eu costumo dizer que, se nós conseguirmos, com a nossa experiência de pequenos bichos aqui na Terra, refletir essa capilaridade desse organismo fantástico da Terra, talvez a gente vá produzir aquilo que aprendemos a chamar de ecologia. Dar sentido à palavra. Ora,
Desde o final da década de 70, 80, a palavra ecologia foi normalizada na nossa linguagem no mundo inteiro. Todo mundo fala em ecologia. As corporações, o mundo da economia, da técnica, da tecnologia, percebeu como era propício capturar essas ideias e transformar isso também em uma extensão da mercadoria. Como diz o Copenau Yanomami, nós nos constituímos na sociedade da mercadoria. Nós conseguimos mobilizar tudo o que se expressa em materialidade do mundo e também do nosso imaginário e compor mercadorias. Essa experiência nossa aqui, Siddhartha, assim como em outras ocasiões que a gente pôde articular a ideia de ciência, tecnologia, e essa vontade traduzida em gestos, em algumas palavras que nós, em diferentes culturas, chamamos de natureza, meio ambiente, ainda persiste como uma grave interrogação. Nós não sabemos definitivamente o que fazer com isso, com a natureza e com a ideia de ecos, ecologia. Se os gregos já disseram que é a nossa casa, nos últimos 2 séculos a gente está transformando isso numa maquinação terrível de comer a terra. Comer a terra. Nós comemos a terra quase que em todas as direções em que a gente se move. As palavras dessa canção que nos embalou agora há pouco me deixou um pouco sem chão para chegar aqui e acrescentar palavras a uma poesia que nos interroga. O que nos move? O que me move, estando aqui eu e o Siddhartha, ocupando esse palco e experimentando o privilégio de falar com pessoas que têm tanta coisa a responder sobre o que move cada um de vocês. E pode nos mover algum sentido de responsabilidade da espécie, compaixão, uma certa renúncia das promessas que o capitalismo acena para a gente, tipo, não, eu não quero isso. Eu não quero trocar de carro, não quero trocar de calça, não quero trocar de telefone. Algumas renúncias. Mas nem essas renúncias são mais remédio para a situação que a gente está metido. Não é isso? É isso. Boa noite, todas as mulheres e não mulheres presentes. Isso é da Nurit. Estou aqui feliz de estar com Ailton, que para mim, além de ser um amigo, é um mestre. E acho que é muito difícil para todas e todos nós, e certamente para quem faz profissionalmente isso que a gente chama de ciência, reconhecer que a ciência ela é necessária para a solução, mas ela é parte do problema. Isso começa pela arrogância da ciência acadêmica universitária em se considerar a ciência, quando, na verdade, ela é só uma ciência.
E que bom que a gente não está mais vivendo sob um governo fascista, anticientífico, porque a gente pode criticar a ciência. Há 4 anos atrás, não dava para criticar a ciência, quando a gente não tinha vacina. Então, se não tivesse ciência, não tinha vacina para a Covid, não tinha esse microfone, não tinha essas luzes, a gente não estaria falando com milhões de pessoas no planeta, em tempo real ou quase real. Então, sem essa ciência acadêmica universitária, estaríamos em maus lençóis. Mas também, se não houvesse essa ciência, não haveria Hiroshima, Nagasaki, Gaza. Não haveria exploração de petróleo na margem equatorial da floresta amazônica. E então é triste, é doloroso reconhecer, para mim é bastante difícil, foi difícil, e foi conversando com a Ailton que eu comecei a ficar mais consciente disso, que se nós colocarmos toda a nossa energia nessas tecnologias que prometem cada vez um futuro mais acelerado, a gente está acelerando o nosso fim. Enquanto existem cientistas como Carlos Nobre, que estudam e medem e alertam para o que nós estamos provocando, existem outros e outras envolvidos em produzir novas máquinas, novas armas, novos pesticidas. Essa ciência acadêmica universitária não tem bússola moral. Indivíduos, sim, mas como um projeto coletivo, não. E o que a gente faz com isso, Ailton? Antes da pandemia, talvez 8, 9 anos, eu me pus diante dessa questão, Siddhartha, numa conferência uma conferência que tratava de natureza, ciência e religião. Natureza, ciência e religião. Eu me perguntei, mas para que estão me levando numa conferência sobre ciência, natureza e religião? Será que eu estou indo como natureza? Ou será que eles estão achando que eu sou algum guru? Porque, de certo, eles não acham que eu faça alguma coisa que seja ciência. Ciência é um privilégio ocidental. Até outro dia, o Ocidente não acreditava nem que a China fosse capaz de fazer ciência. Agora eles estão com um problema, porque os chineses estão produzindo bugigangas muito mais adiantadas do que o Ocidente, e às vezes criam um certo tumulto no trânsito tecnológico. Mas essa nossa fé inabalável na tecnologia vai nos salvar. 2 religiões fundamentalistas operam no planeta hoje. Uma é a economia capitalista e a outra, a nossa fé na tecnologia. Se uma falhar, a outra vai resolver. Quer dizer, se der o maior chabu na economia do planeta, a tecnologia vai resolver. Mas nós precisamos observar que a dança dessas duas juntas está comendo o planeta, no sentido material. Uma montanha não volta a ser montanha 100 anos depois, 500 anos depois. Um rio não volta a ser um rio espontaneamente daqui a 30 anos, 100 anos. Eu estou à margem de testemunhando o estado de coma de um rio, uma bacia hidrográfica de 630 quilômetros. Quer dizer, eu estou dando testemunho de que ele não vai aparecer vivo amanhã. Ele foi transformado em riqueza. Ele foi apropriado na forma de riqueza por gente
no mundo inteiro, acionistas, sócios e tudo. Na mineração, assim como em outros campos da produção, nós estamos exaurindo pedaços materiais do corpo da Terra que não vão se reconstituir depois, porque eu não conheço na ciência nenhum processo em que a gente pode pegar um pedaço de planeta e colar e fazer... Como é que chama isso? Ainda não temos como formar de novo aquela tecnologia que faz a gente até fazer um pedaço de nós mesmos, não dá para fazer um pedaço de planeta. Só temos um planeta. Quando alguém diz, não tem planeta B, é engraçadinho, mas parece que não está comovendo ninguém. O pessoal continua dizendo, tudo bem, não tem mesmo. Mas o que me sugere, Siddhartha, é que, enquanto a gente acena com gestos de esperança, um apelo à poética de existir, um reclamo de que a vida precisa de poesia, precisa ser capaz de produzir sentidos, subjetividades, é a expressão que eu costumo apelar para ela. Essas subjetividades, elas precisam ter relação com o mundo material. Por mais que eu seja capaz de imaginar um paraíso incrível, criado pela tecnologia, ele precisa de rios, montanhas, florestas, oxigênio, ele precisa produzir de dentro do corpo da Terra esses efeitos. É só a Terra que produz isso. Eu não conheço outro planeta que produz esses efeitos que o planeta Terra, Gaia, esse organismo maravilhoso, que durante muito tempo foi, até o final do século XIX, século XX, foi descaradamente tratado como uma plataforma física que a gente podia processar, que a gente podia moer. E, mais uma vez, lembrando Drummond, que a gente podia maquinar. A gente podia fazer, como diz o Zé Miguel Wisnik, uma maquinação desse mundo até transformar isso em pó. A ciência pode pegar o planeta depois que ele virar pó e fazer alguma coisa interessante, Siddhartha? Segundo ela mesma, não, porque é a segunda lei da termodinâmica. A entropia tende a crescer. Não vai ter solução. Se a gente desorganizar tudo, não vão ser os nossos filhos e filhas e netas e netos que vão poder lidar com isso. Acho que a gente tem que lembrar que a ciência sem capitalismo não existiria. A ciência acadêmica universitária. E o capitalismo sem ciência, como você mesmo disse, não existiria. Os ganhos de produtividade que alimentam o capitalismo são advindos da inovação científica e tecnológica. Essa aula você me deu quando você estava entrevistado no Roda Viva e eu te fiz uma pergunta sobre ciência e tecnologia e você falou, a gente tem que tratar essas coisas não como siamesas, mas como coisas bem diferentes. Ciência pode ser muito boa. Tecnologia, depende. Do que se trata? E a gente tem que lembrar que na origem filosófica desse projeto científico, que é europeu, branco, patriarcal, está a noção de estupro. Francis Bacon, quando fala da atitude do cientista diante da natureza, separa o cientista da natureza e diz que o que o cientista tem que fazer é tomar, mesmo que, se necessário, de forma violenta, e penetrar a natureza. Isso não é por acaso. Não é por acaso. Então, isso gera uma maneira de ver, uma cosmovisão, que é uma cosmovisão violenta, e que passa a tratar como coisas as pessoas, e tratar as pessoas como coisas. Eu continuo sendo um cientista profissional, eu continuo fazendo ciência, porque eu acho que isso não é tudo. Existe uma contradição aí. E essa contradição precisa ser vencida por todas e todos que querem que exista uma sétima geração depois de nós.
Mas a gente não tem como sair disso sem sair do fundamentalismo. Voltando lá na conferência, cerca de 8, 9 anos atrás, eu vi que eu estava numa universidade na Flórida, recebendo pesquisadores, cientistas do mundo todo, tinha gente muito ilustre lá, e eu teria que fazer uma fala de abertura, e eu fiquei pensando, mas que situação! Então, estamos aqui com cientistas da Rússia, do Japão, da Índia, dos Estados Unidos, nem tanto. Aliás, é muito curioso, era uma conferência sobre ciência, religião e natureza na Flórida, e a minoria eram norte-americanos. Tinha muito europeu, tinha russo, tinha japonês, tinha gente do mundo árabe, da Ásia, da China. E essa conferência, ela tem um efeito muito atraente, ela chama muita gente. E eu participei de uma roda de conversa com cientistas e eu tive a curiosidade de perguntar para eles para quem eles trabalhavam. A canção não pergunta o que move a gente para estar aqui? Todos trabalhavam para corporações. Aí eu falei, mas tem algum cientista mesmo aqui que faz ciência, que não entrega só encomenda? Isso que vocês fazem é entregar encomenda, né? Quando pedem para vocês um míssil, vocês fazem, né? Se pedir para vocês uma vacina, vocês fazem também? Se pedir uma bomba? Quem de vocês aqui está ligado a um laboratório independente? Um laboratório onde você vai e faz pesquisa? Nenhum. Aí eu falei com eles, será que acabou a ciência? Será que a gente não encontra mais um cientista que não é entregador de encomenda? Porque um cientista de verdade, pelo menos na minha ingênua imaginação, Siddhartha, ele não tem que entregar nada. Você acha que um cientista ele tem que estar atendendo uma encomenda desse mundo que está se auto-devorando? Que encomenda que ele pode entregar? Esse é o modelo que está sendo posto e muitas vezes as pessoas se movem, as pessoas que estão fazendo isso estão se movendo pelo valor que vai ser pago por essa encomenda. Minha concepção de ciência, meus mestres na ciência me ensinaram outras coisas. Me ensinaram a importância da curiosidade, de boas perguntas, que abrem mais perguntas. E a necessidade de um trabalho que promova, de fato, benefícios. É muito comum que as pessoas que fazem essas encomendas, que entregam, não se responsabilizem por nenhuma das consequências dessa encomenda. E elas vão dizer, eu não tenho nada com isso, sou técnico, mas só dentro da técnica. E isso faz com que todo mundo seja uma peça de uma engrenagem de destruição. Se não houvesse, por exemplo, todo um aparato tecnológico, não existiria a indústria de proteína animal, que na verdade é uma indústria em grande escala de produção de sofrimento, né, que hoje mata bilhões de animais como se fossem coisas, mas isso só é possível porque existe muita entrega dessa encomenda. E se nós não tivermos consciência dessas conexões, a gente está fadado a desaparecer muito em breve. E provavelmente de uma forma, como diz o Nelson Vaz, grande imunologista da UFMG, o fim do mundo é lento e fedorento. Não vai nem ser rápido, vai ser triste. Está sendo. Hoje, 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. Um mundo que produz comida para todo mundo. Então, a gente tem uma questão muito profunda mesmo. E
e que eu aprendi contigo e com pessoas que não são do mundo branco capitalista. E quando eu falo mundo branco, não estou dizendo que sejam só os brancos, porque tem um monte de gente que não é branca, mas que vivemos como brancos. Se a gente não tiver uma consciência sobre o que é o bem viver e o que a gente pode produzir nesse planeta, a máquina está toda armada. Não, parece quase impossível. E aí eu entro na questão do sonho. A gente precisa sonhar mesmo um outro caminho, sonhar profundamente, mas isso não vai ser feito remendando o que está posto, como você bem disse. Sobre sonhar, a maioria de nós, Siddhartha, relaciona o sonho com a ideia de esperançar, né? Sonhar é ter esperança. Como animar uma humanidade que tem dado sinal assim de exaustão no plano mental, tanto que o diagnóstico mais anunciado nessa década, depois da pandemia, é o sofrimento mental, não é isso? Você quer falar sobre isso? Eu quero. Eu tenho me incomodado bastante com essa questão, porque todo mundo sabe, acho que já ficou evidente, né, que essa pandemia de depressão e ansiedade, 30% da população planetária se declara deprimida ou ansiosa, ou ambos, ela não vai ser resolvida do jeito que foi proposto, né? Então, nos últimos 40, 50 anos, as pessoas, primeiro no Ocidente, depois em todo o planeta, foram convencidas de que a depressão é um problema biológico, genético, e que se você não tomar um fármaco que aumenta os níveis da sua serotonina ou algum outro neurotransmissor, você não tem como sair da depressão. E agora tem todo esse movimento da terceira onda, né, de investigação sobre substâncias psicodélicas, sendo a primeira algo que começou há 8.000 anos lá no México com peyote, a segunda nos anos 50, 60, com a descoberta dos psicodélicos pela ciência acadêmica universitária, e agora, mais recentemente, nessa terceira onda da qual eu faço parte, meu laboratório, minhas alunas e alunos trabalhamos nisso, mas existe essa ideia de que a gente vai resolver a depressão do planeta trocando Prozac por LSD. E eu sou muito a favor do LSD, tanto para mim quanto para as outras pessoas, mas isso não vai resolver o nosso problema. Isso é uma bela ferramenta, mas se a gente realmente quer acabar com a depressão no planeta, a gente tem que, né, dobrar o salário mínimo, os ricos têm que pagar impostos, o transporte público tem que ser gratuito, de qualidade, tem que ter saneamento básico. A doença mental, o sofrimento mental, ele é socialmente construído. Como é que a gente pode esperar que uma pessoa trabalhe 6 dias por semana e esteja bem? Hoje, não vou falar o nome dele aqui, mas o companheiro que me transportou, a gente teve uma conversa importante no carro, porque ele disse, olha, as pessoas hoje não querem trabalhar, tem uma grande oferta de emprego, e tem gente que não quer trabalhar 6 dias por semana, de noite e tal. E eu falei, você acha isso certo? Você tem filho? Você não quer ver seu filho, sua filha? Por que a gente tem que trabalhar 6 dias por semana, 5 dias por semana? Ele falou, mas eu trabalho 10, 12 horas. Eu falei, eu também já trabalhei 10, 12 horas por dia, até 14. Já trabalhei sábado, domingo, feriado. E isso não me fez bem, não. Não me fez bem. Porque muito da ética da ciência é a ética do capitalismo. Competição a todo custo, tem que chegar rápido, não importa como. Não precisa ter vida pessoal. Toda vez que a gente se encontra, você me fala, tem que trabalhar menos. Por que a gente tem que trabalhar tanto se tem tanta riqueza no planeta? Para que menos de 3.000 pessoas acumulem mais dinheiro e não sabem nem o que fazer com isso, porque estão viciadas em dinheiro? Por que a gente precisa aceitar que quanto mais dinheiro, melhor? Não tem nada nesse planeta que quanto mais, melhor. Nada. O dinheiro é altamente tóxico. E vários estudos mostram que se você simplesmente mostrar a imagem de dinheiro numa tela de computador, as pessoas começam a fazer julgamentos menos éticos. Essa ciência
já antiga, tem 20 anos que isso foi mostrado. Então tem um problema de cosmovisão muito profundo. Se a gente não resolver, esse planeta vai se livrar de nós muito rapidamente. Será que você está sugerindo que dinheiro é pornográfico? Pornografia, MMA e dependência de dinheiro são transtornos, né? Mas só que, se você abrir o manual psiquiátrico mais atual, você vai encontrar, né, dependência de substâncias, dependência de jogos, dependência de sexo. E cadê a dependência do dinheiro? Siddhartha, agora que a nossa conversa está ficando mais complicada, eu queria te convidar a pensar o seguinte: com esse desconcerto da economia global, que se tornou uma religião, quando nós éramos jovens, diziam para a gente que ainda havia outros possíveis caminhos, tipo, não, tem a economia capitalista, mas também tem outras coisas, tem o socialismo, tem o comunismo. Todas essas possibilidades foram para o brejo. O capitalismo hoje é uma religião planetária, né? Em qualquer templo budista você vai encontrar lá uma imagem do Deus capitalismo. Em qualquer igreja cristã, judaica, você vai encontrar o maior altar é o da grana. Então, se Deus virou grana, e isso está dando metástase, como imaginar esperança entre essa violência que graça no planeta inteiro, que a gente pode politizar isso chamando de capitalismo corporativo, empresarial ou qualquer coisa, mas a partir da pandemia a gente produziu um outro evento muito estranho, que foi a uberização, que foi a gente nos convencermos de que se a metade da humanidade trabalhar por conta própria, isso vai fazer um puxadinho do capitalismo, o capitalismo vai continuar existindo, é uma espécie de aplicação tacanha da cartilha neoliberal, né? Porque o neoliberalismo ele acha que não tem que pagar imposto, não tem que fazer nada, não tem que distribuir renda e também não tem que pagar trabalhador. Será que a gente podia avançar para uma possibilidade de uma escravização humana, tipo, oficial? Em vez de a gente ficar com esse negócio de renda, salário e distribuição de qualquer coisa, a gente escraviza. Os mais fortes escravizam os mais fracos. Você acha que isso seria um método alternativo ao capitalismo? Já é, né? Quem vive de salário mínimo hoje no Brasil vive em condição análoga à escravidão. Uma pessoa que mora na ZL e trabalha aqui na Faria Lima, ela tem que acordar às 5 horas da manhã para poder pegar o emprego dela. E ela depois, quando chega em casa, chega às 10. E ela tem tempo só de se alimentar e dormir para reproduzir essa força de trabalho. Essa pessoa não está vivendo, ela está sobrevivendo. E, com raríssimas exceções, quem está na Faria Lima acha que tem que apertar o garrote. Então, a gente podia dizer escravização já? A gente tem que ser corajoso, Siddhartha. A gente não pode ser meio termo. Se a tragédia é grega, não vamos ao meio termo. É escravização já. Ora, quando eu atinei que eu estaria aqui falando com vocês, numa constelação de pessoas tão maravilhosas, trazendo novas perspectivas desse mundo que nós estamos compartilhando para todos nós, eu pensei, é muita responsabilidade não levar a sério o tamanho do problema. Se nós somos um microponto desse organismo vasto, estamos vendo que não é brincadeira. O nosso querido Carlos Nobre já disse que a gente está chegando
pertinho de um ponto de não retorno. E isso não é só sobre a floresta amazônica, mas é sobre o organismo Gaia. Esse organismo maravilhoso, ele está dando sinal de, no mínimo, irritação com a gente. Eu não vou falar exaustão. Como Carl Sagan e os colegas dele já anunciaram, esse organismo é vivo. Ele é inteligente. Ele tem humor. Por que ele vai deixar a gente sacanear ele até o fim, sem dar uma patada na gente? Eu estou botando fé que esse organismo inteligente vai aproveitar um momento de cochilo e asfixiar a gente. Feito uma mãe caridosa com um filho idiota. Ela vai falar, ele é idiota mesmo, vou asfixiar. Então, eu, se pudesse, soprava na orelha de Gaia. Vai logo. Alguém já disse, Krenak, mas alguma esperança sempre subsiste. Se tudo der errado, uma meia dúzia... Desculpem, eu tive uma gripe terrível, 10 dias, quase que eu não vim aqui. Então, olha, se tudo der errado, vai sobrar uma meia dúzia de pessoas incríveis que vão ser capazes de recriar essa humanidade. Eu acho isso uma péssima ideia. Se tudo der errado, que dê errado. Né? A gente tem que ter coragem de, na hipótese de tudo dar errado, dar errado. E não ficar acenando com uma hipótese de que meia dúzia de gente lá no Himalaia ou nos Andes, em algum lugar, vai reconstruir essa parábola, porque nós estamos comendo o corpo da Terra. Se for reconstituir depois, não vai ser esse planeta maravilhoso que produz oxigênio, que produz aromas incríveis, que produz as medicinas mais maravilhosas. Eu ganhei das minhas sobrinhas Yawanawá, presente que elas trouxeram da floresta, que vai desde uma pomada, uma essência que eu posso passar no meu rosto para parar de tossir aqui, até outros para fazer a minha cara ficar mais bonita. Então, assim, tem medicina na floresta, tem medicina abundante por aí, há conhecimento sobre a vida que é maravilhoso tudo isso. Eu não fico toda hora dizendo que a Terra é maravilhosa, que a vida é maravilhosa, para não acharem que eu estou ficando alienado. Mas a vida é maravilhosa, a Terra é maravilhosa, e nós somos péssimos, gente. Eu me lembro nas nossas conversas, que começaram em 2020, uma vez você me falou uma coisa muito forte, que eu vou compartilhar com vocês, que foi assim: se deixar na mão dos brancos, acaba rápido. Se deixar na mão dos pretos, demora um pouquinho mais. Se deixar na mão dos índios, um pouquinho mais. O Gil também fala que de jangada é uma eternidade, de saveiro é uma encarnação, e tem uma outra hipótese ainda, de avião. Então, está vendo? Essa observação, essa cosmovisão que articula tempos diversos para eventos coincidentes, tem a ver com isso. Nós não aprendemos em nenhum lugar do mundo a lidar com a oferta da Terra na mesma dinâmica que ela oferece. Nós sempre queremos mais. A gente não precisa acusar o capitalismo de ter produzido esse sentimento em nós, esse efeito em nós, porque talvez ele seja universal. Todo mundo quer mais. Todo mundo quer mais alguma coisa. Aqui no nosso país, de vez em quando, eu tenho escutado alguém se referir a um entendimento que os povos dos Andes antigos, Quechua, Aymara,
Não vou dizer que os que estão lá agora têm a mesma maneira de lidar com esse conhecimento, mas é o que chegou para nós como bem viver. Bem viver. E no Quechua, a palavra é sumac calçai. O sumac calçai é um conjunto de práticas, de normas que evita que os humanos tirem mais do que a terra pode dar. Quer dizer, é como se fosse uma constituição natural, universal, que diz, se você tirar mais, você vai pagar. Não pagar com dinheiro, você vai pagar com a sua vida. Eu acho tão maravilhoso isso é muito mais radical do que aquele negócio de olho por olho. Olho por olho é sem sentido. O que é interessante é, você vai pagar mais do que o que você tirou. Tem que arrumar uma maneira de pensar uma espécie de um concerto universal em que as pessoas entendam que eles não podem tirar mais do que a terra dá. E nós todos fazemos isso em tudo quanto é canto. Chegou para nós a ideia do bem viver, bem viver. Eu falei, se não tomar cuidado, nós vamos nos tornar todos bom vivant. Foram tão fundo na experiência de apropriação de uma experiência que não é nossa, que não cabe numa economia de mercado, onde todo mundo quer ter mais, nem que seja porque ameaçaram que aquilo vai acabar. Olha, não vai ter suco de laranja, tá? Aí você compra um caminhão de suco de laranja. A piada do suco de laranja não pegou. Pode contar outra. Não, eu vou... Faltam 4 minutos para a gente terminar. E eu queria falar uma coisa esperançosa. É uma coisa séria. É uma coisa séria. Eu acho que se tem um portal onírico para a gente sair dessa situação, é a palavra amor, que hoje está projetada no dinheiro. Hoje, quase todo mundo desse planeta está jogando todo o amor no dinheiro, seja porque tem de menos, que são 95%, ou porque tem de mais, que são 0,01%. E se a gente for capaz de amar as outras pessoas, os outros animais, as plantas, os fungos, Gaia, como a gente ama, como muita gente ama as próprias filhas e filhos, talvez, quem sabe, a gente escape disso. Siddhartha, dizem que o nosso amor pelos nossos filhos e filhas não passa de egoísmo. Discordo. Olha, veja bem, pessoal. Até 10 anos atrás, eu tomo a pandemia como um marco fundamental para considerar como nós, humanidade em geral, passamos a escapar dos limites que a vida impõe. Durante a pandemia, ou antes da pandemia, seria inaceitável que você impusesse um regime de trabalho análogo à escravidão. Durante a pandemia, todo mundo falou, nossa senhora, esse negócio vai acabar. Ixi, olha lá, o mundo está acabando, está descendo a ladeira. Foi nessa época que eu reuni um conjunto de textos chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Tem muita gente que pensa que é um manual. Tipo assim, caso o mundo comece a acabar, a gente liga o manual e adia o fim do mundo. A pandemia foi um pretexto para a gente adiar o fim do capitalismo. Porque a gente criou uma licença para o mundo do trabalho escravizar as pessoas, abusar das pessoas e introduzir aquilo que o neoliberalismo na economia considera ótimo, porque assim a economia continua viva. Eu disse que durante a pandemia
os prós e os contras decidiram fazer um boca a boca no capitalismo, para ele não desmaiar, para ele não morrer. E ficaram felizes dele se erguer e sair comendo o mundo de novo. O mundo somos nós. Ele está comendo a gente. E tem aquela comentarista econômica que acorda a gente de manhã dizendo: o mercado está nervoso. Ora, uma criança escuta um negócio desse e levanta e fala: nossa senhora, né? O mercado está nervoso. Eu estou ouvindo com muita frequência nas últimas semanas uma história de que nós estamos sob uma ameaça imponderável. E quem faz essa ameaça é o tal do mercado. Eu não sei o tamanho desse bicho, mas ele parece um dragão chinês, um dragão javanês, um dragão francês. Um dragão. Que situação. Eu sinto que a única coisa boa de tudo isso é que é nossa responsabilidade. A gente está aqui, vivas e vivos, né? Estamos. Então é conosco, e é agora. Vamos convidar esse pessoal para assistir o seu filme Criaturas da Mente? Então convida. Criaturas da Mente, né? Dadas e convidados a ver o filme do Marcelo Gomes. Nosso tempo acabou. Axé, mestre.